Gente, vamos lá. Vamos pra mais um veneninho aí? Eu levaria Jezebel porque ela é uma loba. Vamos lá. Nossa amiga Café com Tirulipas apareceu novamente pra falar e reclamar de psicólogo. Quem diria? Ó, Ara Ara. Olha, eu vou casar 10 pila aqui que ela ficou com um psicólogo e o cara deu um pé na bunda nela. Não tem outra explicação. Então ela tem muita raiva de psicólogo e ela precisa dizer pras pessoas que elas têm que odiar psicólogo. Então ela fez um vídeo chamado Pecado da Empatia. Ai, meu Deus, ela fez um vídeo chamado Pecado da Empatia. Parece piada. Depois a gente vê um vídeo do pessoal vendendo água do dilúvio e querem nos julgar. Não, como é que vocês caíram nessa? Deve ter ouvido muitas vezes a palavra empatia, Que era o sejam que em Jesus filmes, tinha pelas pessoas, né? em palestras, TED Tu acha que ela vai dizer isso exatamente? Talks, em postagens de Instagram, em blogs, em quadros decorativos. O Sim. mundo hoje vê a empatia como um sinal de virtude e de bondade. E pessoas Claro. Claro, porque é quando tu te coloca no lugar do outro que tu entende que a gente vive uma coletividade e que não vivemos, sabe? Tipo, o mundo não existe pra nós só. Tu vê, existe moral sem Deus. Porra, Quem diria? Que quem diria? surpresa. fazem vídeos para crianças ensinando-as a serem empáticas. E outros ainda afirmam que a empatia é um grande símbolo de liderança. Mas será que é tudo isso mesmo? E se Sim. o conceito moderno de empatia for, em essência, contrário ao que a Bíblia ensina? Não é. Se for contrário ao que a Bíblia ensina, eu vou deixar bem claro. A Bíblia está errada. Yep. Não tem Wi-Fi ainda. Calma aí que eu tenho que resolver aqui um negócio com o cara da... O cara do portão. Ele vai lá 8h30 da manhã amanhã. Mas ele não precisa de ter acesso a casa, é mais pra tu acompanhar, assim, daí. E se Satanás foi astuto bastante para enganar essa geração inteira, para que visse a empatia como algo sempre O Satanás foi astuto bastante pra ensinar as pessoas a serem boas umas com as outras. Esse Satanás, galera... É a armadilha de Satanás. Olha, esse diabo é esperto, hein? Ele disse assim, ó, eu vou fazer todo mundo ser muito da hora com todo mundo. Por essa eles não esperavam. Peguei todos os cristãos de calça na mão. 100% bom e virtuoso. E se existir uma resposta melhor do que a empatia? Vamos explorar tudo isso no vídeo de hoje. Imagine duas mulheres da mesma igreja. Lara, uma jovem mãe que acabou de perder um de seus 2 filhos. E Marta, sua amiga recém-casada. Lara, assim como a maioria das pessoas que estão passando por momentos de sofrimento, acaba tendo duas vontades concorrentes no seu coração. Ela quer ajuda e quer que as outras pessoas vejam o quanto ela está sofrendo. Mas quando a ajuda é Que é errado, né, também, tu ficar querendo jogar pros outros que tu tá sofrendo, né? Esse negócio de compartilhar sofrimento tá completamente fora de... A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que tu tem que aguentar no osso. oferecida, ela se sente insultada por alguém pensar que ela precisa de ajuda. E Marta não sabe como ajudar sua amiga. Então ela é proposta a simplesmente abraçar a empatia. Mas o que é empatia? Joe Rigney, em seu artigo Ai, meu Deus. Lá vem ela! espetacular, O Sedutor Pecado da Empatia, do Ministério das Não, moça. Aqui é onde você usa a definição do dicionário. Isso. O que é empatia? Isso. Porque empatia é uma coisa específica. Não, eu peguei aqui um artigo de uma igreja neopentecostal americana e ele diz o contrário. E agora, quem está God, correto? que é a base para esse vídeo, mostra um demônio Óbvio, é sempre assim, ó. Ela lê uma parada em algum livro, ela lê um artigo escroto e ela... De uma pessoa qualquer. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Realmente. É isso aqui, ó. É isso aqui Isso que aqui Deus é a tá me verdade. falando, isso aqui, ó. escrevendo uma carta para outro, ensinando a tentação da empatia. Na carta, um demônio Moça, Tipo- ouve o que você tá dizendo. O artigo dele é uma metáfora de um demônio ensinando as pessoas, ensinando o outro a fazer as pessoas caírem no pecado da empatia. A tentação, as pessoas caírem na tentação da Na empatia. tentação da empatia. Gente, fica cada vez mais absurdo o que ela diz, né?
Mônio diz que a empatia é a falsificação da virtude da compaixão que foi concedida. Olha, Não, não moça, é... pra tu ter compaixão, tu tem que ter empatia. Eu gostei que ela pegou aqui, ó, empatia, substantivo feminino, como se fosse uma definição de dicionário, né? Vamos ver se... Tá, como é que é a falsificação da... Empatia, falsificação do pecado da virtude. Vamos ver se diz isso aqui. Não diz isso. Capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender de modo como ela aprende, etc. Ou se, assim, Faculdade de compreender emocionalmente um objeto. eu acho que ela errou na definição ali. Eu acho que não é bem essa... Eu acho que assim, ó, pra não é tu essa ter definição. compaixão com alguém, tu É. tem que ter a capacidade de colocar no lugar dessa pessoa. Isso. Mas vamos lá, vamos ver o que ela vai dizer. Por Deus. E ainda define melhor dizendo: a compaixão só sofre com as pessoas. A empatia sofre nelas. Que É uma isso quer imersão total na dor, tristeza e sofrimentos dos aflitos. Ao ouvir O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso é uma coisa ruim? Tu te sentir mal como a pessoa tá se sentindo? Aparentemente, Tá muito... uma definição assim e ver pessoas questionando isso, o mundo secular hoje Essa mina faz muita escolha seletiva. Aham. Uhum. Ela pega... É incrível. É ela e o Alba no vídeo lá das heroínas woke. Mesma coisa. Só escolhe o que rapidamente dá um convém. salto para trás perguntando como alguém nem consegue usaria escolher negar certo. E nem consegue escolher certo, pelo amor de Deus. Tu podia escolher muito melhor. totalmente no sofrimento das pessoas. E não é surpreso que esse pensamento crítico seja recebido com hostilidade por parte de seculares. Em outro artigo, Joe Rogan De novo, não é que é... É que assim, ó... A moral bíblica, a moral cristã, ela tá estagnada. E ela sempre vai estagnar, tá? Porque a Bíblia, ela é confusa. A Bíblia não é direta, ela é muito confusa. Então, eu vou citar sempre o mesmo exemplo, cara, porque é muito simples de entender com esse exemplo. Durante anos, décadas, séculos, milênios, a escravidão foi aprovada pela Bíblia, porque a Bíblia, ela não é direta ao ponto. Ela fica nessa e naquela, nessa e naquela. Manda nas mensagens, na moral, que daí a gente vai ver esse vídeo. Obrigado, viu? A gente vai ver no finalzinho da live aqui, é bem curtinho. A Bíblia tem uma moral dúbia. A moral secular, hoje, ela ultrapassou a religião há muito tempo. Tá? A nossa moral já superou a religião há muito tempo. O que faz com que a nossa moral não evolua cada vez mais na igualdade é o fato de que a religião não deixa. A religião não deixa a moral evoluir. Toda vez que a moral tenta dar um passo à frente, a religião puxa. Ela não vai. Foi assim com a escravidão, foi assim com os negros, foi assim com a homossexualidade. Toda vez que a humanidade dá um passo pra frente, a religião tá segurando ela. É o atraso da humanidade. Se nós não tivéssemos mais a religião, a gente estaria muito mais evoluído moralmente. Cada vez mais evoluído moralmente. mostra que a palavra empatia começou no início do século XX no campo da estética, e com uma definição bem diferente da que é usada hoje. E isso cria um fator complicado porque gera o mau uso da palavra empatia, que acontece ela quando mudou pessoas, de até mesmo significado. cristãs, O significado dela evoluiu. Eu não entendi o que é crianças estirfirfas. Eu acho que é aquele negócio quer dizer, das crianças que foram violentadas, né, Vandetta? Só que assim, ó, só me lembra quem foi que propôs esse projeto? Ah, a bancada evangélica. falam sobre empatia não pensando na definição atual ou no fim lógico dessa ideia e erroneamente usam a palavra como sinônimo de simpatia e compaixão. Mas no mundo Não. secular, pessoas, como por exemplo Brené Brown, uma palestrante americana, dizem que a simpatia Tipo, nossa, quase tive empatia hoje, graças a Deus não tive. Graças a Deus eu pude escorraçar aquele mendigo. afasta pessoas, desconecta. E para ela, compaixão cria assimetria entre o consolador e o aflito. Ao passo que, no seu Fala, Tsukito. entendimento, a empatia as aproxima. Mas como Joe Rogan mostra, o diabo adora esconder Ele mostra? pecados Ele reais. não mostra, ele só fala qualquer coisa que tu acredita. Uhum. Não, eu entendi, Mário, eu entendi.
O diabo adora esconder os pecados reais em frases inocentes, e especialmente dentro de virtudes. Pô, o diabo é muito bom. O diabo, ele foi lá e doou O diabo comida faz a pros gente- pobres. Ele fez sopa pros pobres. Olha que malandro. Olha que filha da mãe. O diabo foi lá e brincou com as crianças com paralisia cerebral naquele lar Centro espírita. espírita. Por isso que o Neymar e os outros não foram, porque eles foram espertos. É uma armadilha de Satanás. Exatamente. Todos os artigos de crente de americano. Sim, brasileiro não escreve, né? Pastor brasileiro não Em escreve. frases inocentes, Pastor brasileiro não sabe nem ler a Bíblia. especialmente dentro das virtudes. E o que a Bíblia diz sobre tudo isso? 1 Coríntios 12, 26 diz: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Opa, E se empatia! um deles- Opa, se não é empatia? Opa, se não é empatia? Ora, se eu não me auto-refutei. É honrado, todos se alegram com ele. E também em Romanos 12, 15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. A instrução Ora, se não é empatia? Será que isso é empatia? Coloca ali o significado de compaixão. Sentimento piedoso de simpatia para com uma tragédia de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Tu vê, né? Tu vê, né? Se não é praticamente a mesma coisa, né? Eu tava Ó, vendo se tava- a compaixão pode ser descrita como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. Não deve ser confundida com empatia. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro, ser senciente, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Tu não tem como ter compaixão a respeito de alguma coisa que fez uma pessoa feliz. Compaixão Sim, é é com verdade. alguém que está sofrendo. Isso. Empatia é para todos os momentos. Exatamente. Se a pessoa tá brava, se a pessoa tá triste, se a pessoa tá com nojo, se a pessoa tá... Entendeu? É tu entender outra pessoa. Exatamente, É tu só te tu olhar pra outra colocar pessoa, no tu te lugar colocar no da lugar da outra outra pessoa. pessoa. Ponto. Simples, 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 simples. bíblica é de sofrer ao lado, sofrer com a pessoa. Não é nem descartar o sofrimento e nem entrar no sofrimento. Sim, eu não tô entendendo, né? Eu não entendi até agora, King, por que ela tá falando mal da empadinha. A empadinha agora é do diabo. É. Porra, será que é de camarão? É Também é? que ela. Talvez ela. Tem uma coisa aí. Talvez ela tenha aberto a loja de coxinhas do Felipe Neto. Pô, daí Sim, tem ela essa quer possibilidade. contra a empadinha. Ela é contra a empadinha. E sentimentos dela. E nós temos o maior exemplo de todos: Jesus Cristo. Jesus Ele é o Cristo! sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele nos ama e quer o nosso bem. E logo mais a gente vai falar mais sobre isso. Mas em resposta a tudo isso, nós só podemos imitá-lo, amando os sofredores e buscando o bem deles. Jesus exerceu a simpatia, não a empatia. Rigney diferencia Tá bom, moça, os tá bom. Tá bom, então, conta outra. Jesus fazia simpatia. Jesus dando 3 pulinhos assim pra ver se as pessoas melhoravam. Jesus botando mel na boca do sapo. Não. Sapo no pote de mel. Não, O nome da pessoa na boca do sapo. isso. dois dizendo que a simpatia une-se voluntariamente aos que sofrem Tá. em sua dor. A empatia toma o sofrimento deles, de uma forma mais universal e totalizadora. A simpatia busca oferecer The fuck is happening here? Na- Que isso? Imagina tu chegar pra alguém e dizer assim, não, eu não estou sendo empático, eu não estou tendo empatia por essa pessoa, eu tô tendo simpatia por ela. Aí a pessoa, quê? Tipo, porque sabe, a gente usa palavras pra comunicar algo, sabe? Tipo, a gente usa palavras pra facilitar a comunicação, não pra dificultar. Ai, Jesus amado. consolo sábio, sóbrio e saudável. A empatia, por outro lado, propõe reações emotivas e imediatas, muitas vezes irracionais. E como o Joe Rogan Que mostra, moça? a empatia não é a favor de Você nunca sentiu empatia por alguém? Você deve ter sentido se você sabe que não é isso. Porque Se tu não sentiu empatia por ninguém, desculpa, você é psicopata. tem essa possibilidade, tem essa Porque são possibilidade. psicopatas que não sentem nada por ninguém, não conseguem se colocar no lugar dos outros, só pensam em si mesmos e tal. Eu olharia... Ah, você não acredita em psicologia, né? Então tu não Tá, quer mas ir no assim, psiquiatra. o que empatia me levaria a fazer que seria uma coisa impulsiva e errada? Irracional. O que? Eu quero um exemplo disso. O que eu faria
se eu tenho empatia Ele por uma diz que pessoa. a gente entra na tristeza da pessoa. Não Tá. é verdade. E o que eu faria? Não é verdade, porque eu não vejo. Não é assim. É tipo assim, ó, meu Deus do céu, cara, como é difícil de entender esses crentes às vezes. Olha, complicam umas coisas que não tem necessidade de complicar. Quando eu sinto empatia, por exemplo, vou dar um exemplo do que aconteceu. Empatia, só empatia, tá? Uma vez a Maria me falou que ela tava muito puta da cara porque um cara tinha. Era uma barbearia de homem que se recusava a cortar cabelo de mulher. Isso. E eu disse assim, olha que engraçado e tal. Eu achei engraçado. A Maria disse, não é engraçado, porque isso é uma babaquice e tal. E eu fiquei. A gente discutiu um pouco lá, não lembro por que a gente discutiu, mas a gente discutiu. E aí eu comecei assim, tá, mas por que a Maria tá tão brava com isso? E aí, tipo, eu parei pra pensar 30 segundos e eu entendi. Porra, meu, é verdade, né? Os caras sacaneiam as mulheres pra caralho, né? Faz sentido. Deu! Foi isso que eu fiz! Uau! Aí eu comecei a entender eu comecei a entender melhor a lógica feminista do que eu entendi antes. Porque, tipo, tá, faz sentido. Deu, foi isso. Não fiz nada de. Não chorei que nem uma criança. Não chorei. Não foi lá cortar o Desesperado, cabelo. não. Não pintei unha, não fiz nada disso, sabe? Tipo, não fiz marcha de sutiã. Eu só entendi. Tá tudo certo. Vou concordar com a Maria e vou começar a entender melhor os sentimentos das mulheres. Foi simples assim. Olha o que o Bruno disse. Ah. Empatia para crente é ser conivente com o pecado alheio, se colocar no lugar do pecador. Se ela falasse isso, faria mais sentido, Faria mas mais não é sentido. isso que ela tá dizendo. Faria mais sentido. Faria muito mais sentido. Bah! Zelar pelo bem de quem sofre. Se importa apenas com os sentimentos de quem sofre. E nas suas Mas, palavras, amiga, o a sistema empatia maligno... não é só pra sofrimento, amiga. Não é só pra sofrimento a empatia. Empatinhos. A empadinha. ensina aos humanos que, ao menos que subordinem inteiramente os seus sentimentos à miséria, à dor, à tristeza e até mesmo ao pecado e à descrença dos aflitos, não estarão amando a eles. É nessa hora que ouvimos pensamentos e até mesmo palavras como "você não me ama se..." e depois vem alguma exigência. Satanás tenta convencer a pessoa em sofrimento de que Eu juro que eu tô tentando entender, mas não... Acho que eu esqueci o significado das palavras, porque o que ela fala não faz sentido nenhum pra mim. Alguém Você entendeu? não me ama? explica. Você não me ama, Cê? as pessoas ao seu redor não a amam se não afirmarem os seus sentimentos e se não endossarem até mesmo os seus pecados. Rigney mostra as estratégias do inimigo de fazer isso. Primeiro, os consoladores não oferecem palavras de consolo bíblico e os sofredores começam a exigir aos consoladores que não sintam esperança, alegria ou fé. E isso se Meu Deus do céu, que babaquice. É muito bom porque ela criminaliza a vítima e ela criminaliza a pessoa que tá tentando ajudar a vítima, sabe? Tipo, tipo, tu não pode fazer o bem. Tu não pode fazer o bem por uma pessoa que é pobre e que veio pedir comida pra ti. O Tintearte, de acordo com ela, Jesus não era empático, ele era simpático. Isso. relaciona com o que John Piper chama de Aquele sorrisão de Jesus, sabe? Simpaticíssimo. chantagem emocional. E ele diz assim: O Costelinha fez um posicionamento interessante. Vocês não me amam se... Engraçado, porque eu conheço um Deus que faz a mesma coisa. É verdade. Pegou no nervo. a chantagem emocional acontece A chantagem emocional, sim. Se vocês não me amarem, não me adorarem, não reconhecerem que eu sou Deus acima de tudo, vocês vão pro inferno. O Dahmer, por exemplo, o Dahmer fez isso e ele tá no céu hoje. As vítimas que ele matou, não. Porque eles eram homossexuais. Eles eram homossexuais. E a Daniela Pérez, ela tá no inferno porque ela nunca me amou, mas o Guilherme de Pádua me amou, então o Guilherme de Pádua está no céu. Ele era pastor. É chantagem emocional de Deus com as pessoas. quando uma pessoa equipara sua dor emocional ao fracasso de outra pessoa em amar. Eles não são iguais. Uma Isso não pessoa tem nada pode a ver. amar bem e o amado Esse ainda John Piper é um dos apologistas que a gente normalmente vê. É um de cabelinho que tem tipo um mullet. Tipo assim, ele é calvo aqui assim, daí ele tem um mullet aqui assim e um óculinho assim. As piores ideias, as piores palavras saem da boca daquele homem. assim se sentir magoado e usar essa dor para chantagear quem ama para que admita uma culpa que não tem. A chantagem emocional diz: se me sinto magoado por você, você é culpado. Não há defesa. A pessoa ferida tornou-se Deus. Sua emoção se tornou juiz e júri. A pessoa ferida tornou-se Deus. Exatamente, porque Deus faz a mesma coisa. A verdade não importa. Mas a simpatia e a compaixão bíblicas
resistem à chantagem emocional. Foda. A diferença entre empatia e simpatia fica clara em uma ilustração que Rigney mostra. É como se a pessoa que sofre estivesse Moça, você tá lendo afundando muita coisa em que uma não é a areia Bíblia pra tentar justificar as coisas da Bíblia e inventar coisa que da Bíblia não fala. Sabe? Tá lendo muita coisa do mundo aí. Isso, tá lendo muito cara e interpretando a Bíblia como eles bem entendem. movediça. A pessoa compassiva sabe que precisa ajudar, então com uma mão segura a si mesma em uma árvore e com a outra puxa a pessoa aflita para fora. Ao contrário disso, a linha lógica da empatia compele o compassivo a pular com os 2 pés Não! para dentro da areia. Não! De onde? De onde, meu? No livro, no livro sagrado da Bíblia da empatia diz isso, que tu tem que pular com os 2 pés juntos e, e se afundar no sofrimento da pessoa. Tu nunca leu a Bíblia da empatia? Não te passaram na escola? Não, É junto com a Agenda Woke. não recebi nenhum dos dois. Que tem que dar uma olhada lá, Maria, tá no correio. E ainda mais, tenta caricaturar Por que ela tem que aditivar a palavra com bíblico no final pra parecer que tá na Bíblia, mas não tá? a compaixão bíblica como sendo algo cruel. E Rigney explica essa estratégia dizendo: recusar-se a endossar totalmente os sentimentos dos aflitos, por mais blasfemos Feridos. e falsos que sejam, é revitimizá-los. Jesus não seguiu nem segue a empatia moderna. Eu vou num funeral. Moça. Eu vou no funeral lá, daí eu vou pegar e vou chegar pra pessoa e vou dizer, meus pêsames, eu sinto por ti, eu sinto muito, né? Meus pêsames é dizer que tu sente sente isso pela pessoa, né? Tu entende o que a pessoa sente. Meus pêsames é literalmente dizer, eu tenho empatia pelo que tu está sentindo. E sofrer junto com a pessoa pra que ela possa superar aquele momento. A pessoa não tá pedindo nada, ela só tá ali mostrando respeito à pessoa, sabe? Mostrando apoio à pessoa. Isso parece um pedido de socorro, alguém tá forçando ela a fazer uma coisa que ela não quer. Ele é compassivo, exerceu e exerce a simpatia. Hebreus 4,15 deixa isso muito claro quando diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. Mas Tu pode pegar a Bíblia pra justificar tudo, cara. Tu Qualquer pode pegar. coisa. Tu quer Pra ver. mim isso não justifica nada. Tu quer fazer aposta na Betfair? Tem um versículo na Bíblia que vai te dizer que tu pode fazer aposta na Betfair, tá? Fica tranquilo. Tu quer justificar cassino, bingo, tem versículo na Bíblia dizendo que tu pode. sem pecado. Ah, mas tem outro versículo que contradiz. Beleza, mas esse versículo aqui tá dizendo que pode, então. Jesus tem compaixão por nós, pecadores. Tem inclusive um versículo que diz da mulher lá que se juntou com os homens com membros do tamanho de jumentos. Você também pode se juntar com jumentos daí. Ele não As lives começam às 9, Claytonic. nos deixa no pecado e ele não Eu tenho que tirar aquele aviso ali embaixo, porque ninguém Ninguém leu o aviso. Ninguém lê e não atrapalha a leitura dos comentários. entra no nosso pecado. Ele nos puxa para fora do pecado. E críticas a isso servem como uma fumaça para que as pessoas não considerem o bem real e duradouro de quem está sofrendo. Tá E bom. entre numa espiral para tentar validar os sentimentos, Tá bom. na grande maioria, Isso. pecaminosos. E é assim que o inimigo consegue Com controlar certeza. Absolutamente. Com certeza. Só concordo. Com certeza. Concordo. Pessoas- Vai. Confia, galera. e Confia. torná-las covardes. Na Se pode justificar tudo, quer dizer que a Bíblia é completa, horas. Boa afirmação, boa. Só que ela é completa, só que ela se contradiz, né? Essa é a questão. Tu tem um versículo pra cada coisa. Tu pode justificar as coisas mais abomináveis ali, se tu quiser também. É bem fácil. carta, um demônio diz ao outro assim: com isso, podemos transformar as vítimas em armas, Tá. para que elas e aqueles que se escondem atrás delas sejam sempre indulgentes, sem levar em conta se tal indulgência é sábia, prudente ou boa para elas. Satanás realiza Tu esse não tá plano falando de maligno empatia. transformando Isso aí que tu tá falando não é empatia. Não tô entendendo. Não, tu tá falando de alguma coisa, mas não é de empatia. É. Ela tá tentando achar algum ponto, mas ela tá. Não foi numa linha muito boa. conceitos corretos, como os sentimentos são importantes. Só que para isso é bom pra eles, porque assim, ó, daí o que isso quer dizer? Por exemplo, tu é uma pessoa que tá no mundo, e tu tá lá, tipo, tu vai ter empatia com uma pessoa que tá sofrendo, com uma pessoa que, por exemplo, vamos falar do que ela realmente tá querendo falar aqui. Ela tá falando de homossexual, tá? É isso que ela tá falando aqui. O ponto dela é, tu não pode te compadecer do homossexual... Não, te compadecer tu pode. Tu não pode ter empatia. Tu não pode ter empatia pelo homossexual, porque daí tu tá apoiando o pecado dele. E o que o homossexual quer? O homossexual quer que tu apoie o pecado dele. O que tu tem que ter é pena dele. O que tem que ter é pena dele e tu tem que alertar ele, Porque porque... sympathy é Isso. pena.
E aí tu tem que ter pena dele e alertar ele que ele tá no pecado e que ele vai queimar no inferno. Porque se tu tiver empatia, tu não vai dizer pra ele que ele vai queimar no inferno. Porque tu sente a dor dele. De ter que ouvir isso. Então, no fundo, tudo isso aqui é pra dizer o quê? Tu não pode ter empatia com o homossexual. Ela nunca vai dizer isso, tá? Ela nunca vai dizer isso. Mas é isso que ela tá querendo dizer com esse vídeo aqui. Definição Por falsa isso que é tão confuso, porque ela tá falando de uma coisa específica, mas ela nunca fala qual é a coisa específica. Essa é a coisa específica. Porque o que ela tá dizendo? Ela tá dizendo assim, porque é um pecado, é um pecado. O que é um pecado pro crente que não é isso? Que tu não vai, por que tu não vai ter empatia pra uma pessoa? A pessoa que perdeu uma perna é algum tipo de pecado? Não A é. empatia vai fazer tu cortar tua perna? Isso, Não. não. A pessoa que perdeu uma pessoa, que tu vai lá no funeral dela, não vai acontecer nada. Mas o problema é quando a pessoa tá em pecado, abre aspas, abre parênteses, LGBTQIA+. e devastadora de que os sentimentos são tudo o que importa, como o Rigney mostra. Com certeza você já ouviu isso e deve ter visto essa dinâmica em ação. E, consequentemente, essa ideia distorce o conceito bíblico de união. Nós lemos nos versículos de 1 Coríntios 12 e Romanos 12 que nos instruem a sofrer com os que sofrem e se alegrar com os que se alegram, que nós fazemos isso junto com os nossos irmãos. Isso é união. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser unidos com os outros na igreja, continuando sendo quem E ainda vem os crentes lá querer discutir com a gente, dizendo que não, veja bem, não é bem assim. Pelo amor de Deus, cara, olha os papos furados dessa guria, cara. somos. Eu sou eu, você é você. E a empatia destrói esses conceitos também, Tá como o bom, Rigney moça, mostra. tá bom, A empatia vai defende a Vai contando. Vai avisando. fusão. Esse princípio promove que pessoas se percam nos sentimentos umas das outras. Se Marta se perder nos sentimentos, Quem definiu que esse termo significa isso? Que não é isso que significa fusão. Não, definitivamente não é. Vendo irmã, fé e me irrita logo hoje. Fazem 10 anos da morte do MC Zóio de Gato. Já faz 10 anos. 10 anos. Na verdade, mas na verdade faz 5 anos, né? É o meme, né? 10 anos, agora já faz acho que quase Ela tá há 15 10 anos. minutos falando, Duda. Tá acabando, é o último da minuto. enlutada Lara, as duas serão prejudicadas. Mas se Marta fielmente cumprir o chamado bíblico de compaixão, zelando pelo bem de sua amiga, aí existe consolo. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Os beijos de quem odeia são enganosos. De novo Tá bom, isso! tá bom. A pessoa tem empatia porque ela odeia. Ela te odeia, sabe? Eu acho que eu vou fazer o Empatia seguinte, porque eu acho que ela te odeia. eu vou lá no negócio amanhã, lá, de manhã, de Tá. repente. Tá, enfim. Café com Tirulipas, mais uma vez, fazendo um embolo aqui que eu nunca vi igual. No TikTok lá pra ver o Esse eu Festa das acho, Cores. sim, esse eu acho que é o pior que eu já vi na minha vida, assim. Não é o pior, ela já fez coisa pior. Mas é bem ruim esse vídeo. Foi inteligível. Ai, pelo menos que ela, assim, ó, pelo menos seja sincera e fala o que tu quer falar. É. Sabe? Tu quer falar de pecado, quer falar que homossexualidade é pecado, fala. Tá? Assume teus BO. Ah, cacete. Parecia esquema de pirâmide, exatamente.